Bom, eu espero muito que esteja focando. Demais mesmo. Bom dia, são 8h30 da manhã, não sei que horas este vídeo vai ao ar, mas hoje eu gostaria de propor uma reflexão interessante que eu já venho tendo há bastante tempo, para falar a verdade, e que eu acho ela incrível e que a gente faz muito pouco. A gente como um todo e principalmente nós enquanto homens. Eu vou ler um texto que eu escrevi, acho que há uns 6 meses, mais ou menos, sobre masculinidade. O tema hoje vai ser esse. E eu quero trazer um pouco aqui o meu sentimento sobre masculinidade, sobre tudo isso, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser homem, em sua premissa mais básica. Eu não estou falando da virilidade, não estou falando do hétero, estou falando do homem, do ser homem. E também não na perspectiva homem-mulher, ser homem. E eu escrevi esse texto em um momento em que eu estava realmente muito pensativo e eu gostei demais, assim, de como ele saiu, da fluidez a qual eu consegui passar para essas palavras, porque é um sentimento muito genuíno, é um sentimento muito pessoal sobre tudo isso, e eu acho que faz bem a gente conversar sobre esses temas. Vou começar aqui. Masculinidade. Uma reflexão sobre a masculinidade e talvez sobre a vida. Esse texto está no meu Instagram. Quanto mais eu parei para repensar conceitos, mais eu me despi de mim mesmo. Quanto mais eu me afastei de um ideal de masculinidade, mais homem eu me senti. Quando parei de pensar em ser homem, foi quando eu realmente comecei a desfrutar das benesses de ser. Eu acho esse trecho muito, assim, significativo, porque foi quando eu consegui me afastar desse sentimento que eu consegui meio que olhar de fora, né, me olhar assim por cima, talvez mais conscientemente, entender que muita coisa talvez estivesse errada ou coisas que eu aprendi, elas não estavam tão corretas assim. E que muitos sentimentos que eu sentia, eles eram absolutamente apenas fruto de uma percepção errada que eu tive sobre muitas questões, ou ensinamentos que não foram, talvez, tão saudáveis até aquele momento. A hombridade nunca foi para mim, isso é um fato. O ar viril e austero não me faziam sentido quando tudo que eu queria era não precisar ser nada além do que eu era, vulnerável. Essa parte aqui eu quis principalmente falar sobre aquele momento em que você quer ser, você absolutamente apenas quer ser, mas por uma série de fatores sociais e questões e pressões, você muitas vezes deixa isso de lado porque você precisa sempre estar impondo espadas, né? Você parece que tem sempre que estar pronto para a guerra. E sempre viril. E eu nunca gostei disso, nunca achei isso interessante, sabe? Esse ar de austeridade, de estar sempre pronto para o ataque. Parece que muitas vezes o homem, ele precisa estar nesse papel. E não porque ele tem que estar, mas porque ele pensa que deve estar. Eu acho que é aí que está o grandiosíssimo problema. E isso fere muito, principalmente homens. Entender que imposição e força não te fazem mais potente me fez tirar de mim uma carga desnecessária. Um peso que só precisa carregar quem sucumbiu à intemperança. Isso aqui é carga desnecessária, só quem sucumbiu à intemperança. É aquele peso de você precisar, como eu falei há pouco, sempre estar ostentando alguma coisa. Parece que você sempre precisa estar resolvendo tudo na base da força, na base da intimidação. E eu nunca achei isso um caminho interessante, nunca achei um viés pelo qual eu me sentia confortável para estar resolvendo tudo isso, sendo que eu queria estar conversando, eu queria estar simplesmente trocando um papo sobre absolutamente tudo que eu estava pensando, mas em muitos momentos parece que você só conseguiria resolver coisas se fosse a partir de força. E eu nunca quis resolver nada por esse caminho, pelo caminho do grito, pelo caminho da intemperança, como eu mesmo disse, porque eu acho que a gente ganha muito mais sendo plácido, né? Sendo tranquilo e muitas vezes resolvendo as coisas de uma forma muito mais pacífica. Eu queria dizer que, como Simone falou, além de mulher, também torna-se homem. Mas o processo me parece invertido. Possivelmente você se desconstrói homem. Para mim, foi ir deixando muito para trás. Foi me reconhecendo enquanto menino, enquanto frágil, enquanto dúvida. É óbvio também que
você se torna homem, isso é fato. Apesar de ser, para mim, um processo de desconstrução, mas ele também é construção nesse meio tempo. Não tem para onde correr, não dá para negar. Mas eu acredito muito nisso, que é basicamente um processo de desconstrução. Por quê? Porque muitas vezes nós fomos ensinados, eu não falo nós simplesmente enquanto homens, né? Nós, enquanto sociedade, a gente muitas vezes talvez também tenha falhado em repensar esse papel e, sei lá, ter questionado mais tudo isso e ter dado menos voz, muitas vezes também, ou menos poder para que essa hombridade, para que essa virilidade, ela viesse tão à tona e ela muitas vezes não fosse, mas nem só isso, ela virasse violência disfarçada de potência, de força, sei lá. Mais uma vez, nunca achei isso interessante, nunca quis isso para mim, de verdade. Deixei de olhar para os lados e analisar o quanto eu poderia ter de certezas, porque elas sempre pareceram uma característica dos que possuem muito para falar. Isso foi algo que eu falei no primeiro episódio, na apresentação, e de fato, certezas. Quando eu constatei que eu não precisava ter certezas ou que eu não queria tê-las o tempo todo, muita coisa mudou, acho que deu uma viradinha de chave. Só que muitas vezes resolver problemas, resolver questões de vida, seja quais forem, por esse método, né, da masculinidade, parece que é sempre estar ostentando uma certeza. Você sempre tem que estar dizendo que sim ou que não, com muita força, com muita potência, e simplesmente você esquece do meio do caminho, que é a dúvida. E eu acho que é muito delicado você apontar por esse caminho. Muitas vezes porque, principalmente, você vai estar rodeado de outros homens e eles vão estar levantando certezas o tempo todo, porque é mais fácil estar entre homens, digamos, já que você vai estar só simplesmente validando aquela ideia o tempo todo e não questionando o que você precisa. Eu preferi me encaixar em menos locais e aderir a uma fluidez muito bem-vinda para quem está em constante processo de aprendizado. É o que eu falei, para mim, da desconstrução. É esse constante processo de aprendizado e essa fluidez. Poxa, se eu acredito que eu não preciso ostentar certezas, então eu me coloco numa posição onde eu me sinto bem e adepto às dúvidas, com muita tranquilidade. E essa fluidez não necessariamente é aquela fluidez de, eu quero experimentar todos os sabores, eu quero beijar homens, mulheres, tudo. Não, essa fluidez a qual me refiro aqui é uma fluidez de que eu quero simplesmente poder ser com muita tranquilidade, em que eu não precise, por exemplo, trazer à tona o fato de eu ser um homem, ou de eu ser hétero, ou seja o que for, para a mesa, para discutir qualquer tipo de tema. Isso não é necessário, isso basicamente não ganha discussão, apesar de que eu também entendo que ela não precisa ser ganha, mas isso não é algo que precise virar mesa. Então, de maneira nenhuma, eu acho que é um caminho viável. Talvez isso tenha me feito mais homem, hoje eu sinto isso. Quando vejo necessidade de vigor, eu sinto que há ali uma discordância entre o que se é e o que se pretende ser, como uma tosca inaptidão para a moderação. Esse aqui foi um dos mais complicados. Esse trecho, eu realmente até, eu lendo, eu fico meio, caramba, deixa eu tentar entender isso daqui de fato. Mas quando eu falo de necessidade de vigor, eu falo de força, eu falo de basicamente aquele vigor que ele muitas vezes pode vir a se tornar violência. E eu não falo somente da violência física, eu falo da violência como um todo, o ato de ser violentado, de se violentar, de não se respeitar, de não se entender seus limites. Esse é o vigor. Eu sinto que há ali uma discordância entre o que se é, entre o que você é, entre o que você entende e o que você pretende ser, aonde você está querendo ir. Ou então, o que você está simplesmente pretendendo enquanto querer. E, de novo, não acredito que seja o caminho, né? Porque quando eu falo sobre o que eu sou e sobre o que eu pretendo, eu preciso estabelecer um vínculo entre isso. Eu preciso entender que um é consequência do outro e que muitas vezes, quando eu necessito desse vigor, eu estou simplesmente sendo discrepante nesse meu interesse de chegar onde eu quero. E eu acredito muito que essa masculinidade, essa necessidade, né, do homem, de ele estar sempre se impondo, de estar sempre nesse papel tão altivo que ele acha que ele precisa estar levantando, ostentando o tempo todo, é muito, 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 muito
tóxico, é muito prejudicial, sabe? Como uma tosca inaptidão para a moderação. Ou seja, tudo a gente resolve na conversa, tudo a gente resolve no papo, tudo que eu falo é tudo que pode ser resolvido. Então, existe uma inaptidão para a moderação, para o meio do caminho, sabe? Para eu ir até aqui e eu ceder um pouco, o outro vir até aqui também e ele ceder um pouco. Isso é moderação, isso é a gente chegar, isso é consensual. E essa masculinidade tóxica, ela não nos permite, muitas vezes, essa moderação. Quando eu digo mais homem, não é sobre ser mais que outros. É apenas que me sinto alcançando níveis mais certos de incerteza, de diálogo, de resolução de conflitos. Isso vai completamente ao encontro daquilo que eu falei há pouco sobre questão de violência, questão de força, né, de potência, de você achar que você precisa resolver as coisas no grito, na voz, levantando, inchando o peito. E aqui não. Eu simplesmente acho que realmente o caminho é o da incerteza, é o do diálogo, é o da resolução de conflitos. E quando eu falo sobre não ser mais do que outros, é de fato não ser mais do que outros, não é uma disputa. Quando eu falo sobre masculinidade, o que eu falo sobre masculinidade, ou que eu delineio esse caminho para mim, eu não estou falando sobre outros homens, eu não estou dizendo que eu sou melhor, ou que é para ser melhor do que o outro. Não, isso aqui é um conceito completamente pessoal, isso você pega, toma para si, você adequa para si e trabalha. E é isso que eu acredito bastante hoje, que eu acho que é tão difícil de alcançar. Na harmonia existe menos violência, inclusive interna. Essa é essencial. Hoje me vejo menos em conflito comigo mesmo, pelo menos quando o assunto é necessidade de afirmação. Na harmonia, na moderação, existe menos violência, inclusive interna. Esse é o ponto onde eu acho que, às vezes, o homem, enquanto virilidade, enquanto essa imagem, ele não percebe que isso também o machuca. É a parte onde a gente fala que masculinidade, essa masculinidade tóxica, isso de sempre estar levantando espadas, ela não te machuca. E ela te machuca, é óbvio. Porque se eu preciso estar ali sempre numa posição de poder, por exemplo, isso cansa. Isso te tira uma certa humanidade, isso te tira um pouco de orgânico que tu é, entendeu? Então, existe menos violência, inclusive interna. Me vejo em menos conflito comigo mesmo, pelo menos quando o assunto é necessidade de afirmação. Ou seja, se eu sou mais adepto da dúvida e eu preciso me afirmar menos sobre muitas coisas, isso vai ser mais saudável para mim. Isso vai ser mais saudável para mim, porque eu não vou estar a todo o tempo me questionando se eu preciso ou não levantar tudo isso. Entende? Porque eu simplesmente vou entender que eu não preciso, que tudo bem, que aqui não é para mim, que esse espaço não é meu, que não é assim que eu vou resolver, que eu preciso ouvir, que eu preciso recuar. Menos necessidade de afirmação me fez uma pessoa mais tranquila, me fez uma pessoa mais pacífica. Os problemas são outros, mas esse, pelo menos, ele acabou me dando um belíssimo respiro, de verdade. A graça do processo é o quão inacabado ele é. Não vai ser do dia para o outro, nem uma equação exata. Por isso, a autoanálise constante e duradoura, dolorosa e necessária. De fato, não é olhar hoje, não é assistir esse vídeo agora e falar, meu Deus, tudo mudou, não sou mais o mesmo, agora me transformei. Saí do meu casulo e hoje eu sou um homem melhor, hoje eu sou um homem como um todo. E não é. Ele é muito mais denso e muito mais doloroso do que parece. Ele é gratificante, mas não em um primeiro momento. Sabe, porque ele é aquele processo muito mais de desvencilho, de você parar, de fato, de afirmar muitas coisas, se mostrar mais adepto à dúvida, dar 2 passos atrás, porque isso é necessário. Essa autoanálise constante e duradoura. Falei nisso também do episódio passado, da questão da ilha, da questão do conhecimento. Essa autoanálise, essa conversa o tempo todo consigo, ela é muitas vezes difícil, muito difícil, porque é você trazer para si a responsabilidade de você estar o tempo todo se corrigindo. Obviamente, não vai se corrigir o tempo todo, mas sempre que necessário, você vai estar lá com uma certa consciência e falando para si, cara, não,
não foi legal, isso não foi interessante, não houve o porquê levantar o tom de voz, não houve o porquê achar que com força tu iria resolver esse problema. Não precisa disso, entende? Então, é pelo menos estar alerta o tempo todo para estar fazendo essa autoanálise. Conhecimento é dor. A ignorância sempre vai parecer um terreno mais fértil para a felicidade, o que não quer dizer que seja o melhor para o que estejamos plantando. Conhecimento é dor. No caso aqui, a ignorância sempre vai parecer um terreno mais fértil. Essa ignorância, deste ponto de vista, ela é aquela ignorância onde você simplesmente se põe como rocha, você não vai mudar, eu não vou mudar porque homem, ser masculino, é isso que me ensinaram mesmo, é isso que está posto, é isso que está em basicamente todos os locais e é isso que os meus amigos sempre reafirmam. Então, é muito difícil você realmente passar por um processo onde você vai se desconstruir, se desvencilhar, se você não se permite doer, né? Buscar esse conhecimento. Porque a partir do momento que você também se desvencilha de tudo isso, não tem para onde correr, isso é conhecimento, isso é expansão. Isso é expansão. Entende? Se você acha que ser um homem é simplesmente ser aquilo, você está negando toda e qualquer outra possibilidade. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Entende? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu preferi o desconforto do buscar, do recuar, do dormir descontente com a dúvida, mas com a tranquilidade de acordar um pouco mais certo daquilo que eu não quero ser. Isso aqui eu acho que fala muito sobre um momento em que eu acho que quando eu comecei muito a discutir essa masculinidade, principalmente esse conceito mais interno, eu mesmo me trabalhar sobre isso, eu começar a pensar e repensar sobre esse assunto, eu acho que pareceu que não só para mim, entendeu? Quando eu comecei também a expor esse tipo de pensamento, parece que as pessoas ficam tipo, como assim? Que loucura é essa? Mas é o desconforto do buscar, do recuar, como eu falei, ele é chato mesmo, em algum momento ele vai ser chato, principalmente porque se você tomar essa responsabilidade simplesmente para si e você não tiver uma rede de apoio ao lado, uma rede de apoio que eu digo assim, pessoas que entendam, pessoas que estejam contigo também, outros homens que estejam também numa fase onde eles falem, caramba, eu realmente acho que não é força, não é potência, vamos discutir isso daqui? Isso facilita, isso fica um pouco mais fácil. Também acordar mais tranquilo, um pouco mais certo daquilo que eu não quero ser. Para mim, esse processo de dormir sempre foi um processo de processamento, de processar tudo isso e aquilo. No outro dia, eu olhava para o dia anterior, para trás, e falava assim, realmente não é aquilo. Mesmo que naquele momento eu já me julgasse um pouco melhor do que já tinha sido. Para mostrar que esse processo ele é cotidiano, ele é diário, de verdade. Tudo isso vale para a masculinidade e para a vida. Tentar ser mais consciente de si me tirou de situações que assim eu preferi. Assim como me colocou em desconforto outras diversas vezes. E eu escolho que siga dessa forma. Não tem para onde correr. Isso é uma discussão que apesar de tudo, ela não é só pro homem. É uma discussão que serve para a mulher também, é uma discussão que serve para a vida como um todo, mas eu acho que trazer esse tema para a masculinidade, ele é mais simbólico, porque o homem ele tem muito desconforto sobre esse assunto. Ele acha que realmente é na base do grito. Muitas vezes, não estou dizendo que todos os homens acham isso, mas se você for pegar em um apanhado geral, talvez eu acredito que seja a máxima. E quando eu falo que me tirou de situações que assim eu preferi, foi situações que eu realmente não precisava estar de forma nenhuma, e eu entendi naquele momento que não era para mim, que aquilo dali era realmente um momento para eu dar 2 passos e me afastar de alguém. Então, a autoanálise aí, ela trabalhando de novo para dizer, cara, sai daqui, não é para ti, isso aqui não é interessante, esse nível de discussão não é saudável, tu não vai conseguir mudar essas pessoas, elas não vão aderir ao que tu tem para falar, Isso principalmente aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas que não estão ainda se permitindo o diálogo, se permitindo o autoconhecimento, sabe? Passei muito por isso, foram momentos bem delicados, bem chatos, sabe? Principalmente com amizades. Mas quando você
senta e você fala, não, realmente não é este o caminho, não é este o caminho e não é com essas pessoas que eu vou alcançar o caminho que eu quero. Não tem outra. Você simplesmente se afasta. Você sai de perto porque você fala, não, tentei, estive aqui por todos. Propus discussões que elas eram salutares, que elas eram interessantes para o momento, mas fui repudiado. Então, tudo bem, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre essas pessoas. De algum momento a vida vai mostrar para elas que sim, que elas vão precisar repensar tudo isso, ou se elas não repensarem, em algum momento a vida vai bater mais forte ainda, porque isso vai chegar em um momento crítico, porque aquele momento em que eu falei sobre, não é com violência, mas não é a violência física, mas pode chegar a violência física. Esse é o momento onde essa masculinidade, ela não processada, ela não conversada, ela não sentida de fato, ela vai te tirar muita coisa, pô. Ela vai te tirar muita coisa e que ela tire mesmo, Que você aprenda a ser responsável por tudo isso, porque em algum momento já lhe foi permitido essa discussão, já lhe foi permitido esse pensamento, já lhe foi permitido essa conversa, esse desvencilho, e você simplesmente achou que não, que era melhor continuar como estava, porque era mais fácil, era mais prático, era mais tranquilo, era mais cômodo para você. Mas a vida cobra, e eu espero mesmo que ela cobre, de verdade, ela tem que cobrar. Sim, e cobrar de todo mundo, mas principalmente daqueles que não se dispuseram a dar 2 passos atrás para dar um para frente. Por fim, um agradecimento imenso ao não ser, ao não precisar ser, ao não ter que ser. Muita coisa. Simplesmente o auge da dúvida. Não ser, não precisar ser e não ter que ser. Ou seja, quando eu falo não ser, atualmente, não preciso ser mesmo o viril, não preciso ser mesmo o austero, não preciso ser o violento. Não precisar ser, porque se eu entendo que eu não preciso ser hoje, é um bom caminho para eu entender que eu não precisarei ser para daqui a pouco. E ao não ter que ser de maneira nenhuma, porque é bom você falar em ser, mas você falar em não ser também é muita possibilidade. E eu acho que a gente perde muitas vezes também por não abraçar essa possibilidade. Assim como espero muito que todos os meus pares sintam essa liberdade de espírito e principalmente de não caírem em falsos julgamentos. Liberdade de espírito para poder não ser, para poder refutar, para poder voltar, avançar de novo, conversar, debater, sabe? Não precisar estar ostentando certezas o tempo todo, de um modo que seja violento para você, porque isso é doloroso e não tem para onde correr, entende? Isso tira de nós também, isso tira muito dessa humanidade. E principalmente de não caírem em falsos julgamentos. Os falsos julgamentos são as opiniões, são os julgamentos que eles vão aparecer no meio do caminho. Aquele momento que você fala, não, a partir de hoje eu vou tentar. Você vai cair em falsos julgamentos, sabe? Porque só tu está tentando. Muita gente não está tentando. A grande maioria, infelizmente, não está preocupada com essa discussão que eu estou trazendo agora. Não está, simplesmente, por uma série de fatores. E está tudo bem. Tudo bem quando você não está atento a esse tipo de discussão por uma série de outras questões. Porque eu preciso cuidar da minha vida, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso me manter, ou algo do tipo, e eu não tenho cabeça neste momento para estar pensando sobre isso. Mas que pelo menos você, ao não pensar sobre isso, você não machuque ninguém nessa sua tentativa de esquecer esse assunto. Vai cair sim em falso julgamento, principalmente quando não te entenderem e quando tu parar para pensar tudo isso e as coisas elas parecerem que elas não estão correndo da forma como deveria. Porque você vai estar nesse processo e muitas vezes, talvez, você vai olhar para o resultado de alguma melhoria, você vai falar assim, caramba, mas não entenderam certo, por exemplo. E está tudo bem. Isso aqui é um caminho seu, isso é uma desconstrução muito pessoal. Ela começa daqui. É por isso que muitas vezes quando a gente fala que vamos mudar o todo, cara, é muito difícil. É necessário muita energia, muita potência para tu mudar o todo. Quando a gente fala sobre mudar
a si em pequenos passos, em fragmentos menores da mudança, isso é muito mais simples, isso é muito mais palpável, é muito mais fácil de alcançar. A gente fala, vamos mudar tudo. Não, vamos mudar nós mesmos, sabe? Essa atitude de hoje. Pensei naquilo e por um breve lapso de tempo eu consegui me aconselhar entre o pensamento e a resposta, entre o pensamento e o questionamento, entre o pensamento e a força. E isso trouxe outro resultado. Então, não cair mesmo em falsos julgamentos, porque eles serão muito fáceis, mas é muito válido quando você passa por tudo isso. O paraíso que eu busco está dentro de mim. Isso aqui é uma parte mais romântica, querendo ou não. O paraíso que eu busco está dentro de mim, mas quanto antes todos estiverem em paz, mais rápido dividiremos essa vida em perfeita melodia, e dancemos tudo isso juntos. Isso aqui é basicamente sobre o mudar a si, mas o quanto antes todos tentarem essa mudança pessoal, muito mais rápido a gente vai chegar em um ponto onde todo mundo vai estar desfrutando. Eu acredito muito nisso, de verdade, de verdade. E hoje o papo foi sobre masculinidade. Queria muito ter falado sobre isso há um tempo, sabe? Há um tempo mesmo, porque é um assunto que eu gosto de falar. Quando eu tenho a oportunidade, eu acho muito interessante de conversar com um amigo, de conversar com quem quer que seja, principalmente com quem esteja aberto a falar sobre isso. É muito complicado você falar sobre esse assunto com pessoas que elas não estão dispostas, que elas ainda não entenderam o básico nem para começar. Ou seja, aqueles que ainda estão sentindo necessidade de força, de potência, de violência, seja nos seus atos, seja na sua fala, seja no seu processo de escolha. E, sinceramente, hoje eu não faço mais questão de estar perto dessas pessoas. Eu não faço. Quando eu vejo necessidade de violência, de força, eu recuo, eu falo, não, deixa essa pessoa resolver isso da forma dela, que não é a maneira como eu quero lidar com as minhas questões e com os meus anseios e com as minhas dúvidas e também com as minhas parcas certezas. Assim, era um tema bacana, que eu gosto demais, sempre estou conversando. É um tema que também muitas pessoas elas acabam confundindo, porque parece que quando você está falando sobre masculinidade, automaticamente você está falando sobre orientação sexual. E não são a mesma coisa, A orientação sexual é orientação sexual. Masculinidade é sobre homem, O homossexual, ele é homem. O pansexual, ele é homem. Entende? O bissexual, ele é homem. No início, a orientação é daqui para cá. A masculinidade é daqui para cá. Então, assim, é um tema que muitas vezes muitas pessoas acabam confundindo, porque parece que você fala sobre masculinidade, você está falando sobre ser gay. E, cara, a gente perde também por essa falsa interpretação sobre o assunto. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que ela é hétero sobre esse assunto, ela já se arma inteira. Porque parece que você está questionando a orientação dela. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com discutir sobre ser homem, como um todo. Suas atitudes, seus pensamentos, o que você acredita, o que você é, o que te move, o porquê. O que te foi mais simples, o que te foi mais tranquilo por tu ser homem, ou a forma como tu expõe essa masculinidade para o mundo. É muito mais sobre tudo isso. E o quanto mais a gente conseguir ampliar essa discussão para que ela fuja desse escopo da orientação, é melhor. É bem melhor, porque ela também está dentro da discussão da orientação. Ou seja, você pode ter um homossexual que ele é tóxico, que ele tenha tido concepções erradas anteriormente sobre o que é ser homem. Por isso que eu falo que não é sobre isso. Isso aqui está dentro de um assunto maior, que é esse assunto sobre masculinidade. E, como eu falei, é um assunto que eu adoro, é um assunto muito bacana, e talvez por muitos momentos eu não consegui discutir esse tema da forma como eu gostaria, porque houve essa confusão. Então, as pessoas se levavam logo para o lado onde você achava que estava discutindo sobre se era gay ou não, ou se eu discuto sobre masculinidade, é um momento em que eu me desfaço da minha masculinidade e talvez eu assuma uma feminilidade. Sabe? Tipo, sério? Tu reduziu toda a discussão a isso?
sendo que ela é muito mais ampla, ela é muito mais interessante, ela é muito mais gostosa de se discutir. Quando eu falei sobre o processo, ele realmente foi um pouco mais complicado, por conta, principalmente, como eu falei, às vezes é muito fácil estar entre homens, é muito fácil estar ali numa roda de amigos, reafirmando valores que eles são extremamente postos o tempo todo, eles são arraigados, eles são imutáveis dentro daquela roda. Então, quando você entra num ambiente como esse, você se propõe a discutir, você se propõe a voltar, isso cai muito mal. Isso cai muito mal, porque parece que você está discutindo coisas que já não são mais discutíveis, porque nós já somos homens, e nós já chegamos até aqui enquanto homens, nós já entendemos o que é ser homem, nós sabemos das benesses que é ser homem, e o que é que tu quer falando? O que é que tu quer discutindo sobre isso? Para quê? Para quê? Sabe, parecia muito mais isso, parecia muito mais essa forma de abordagem, de recepção também. E isso que me fez, talvez, segurar muito esse tema e tal, e conversar com pessoas muito pontuais, e principalmente com amigas, com mulheres. Conversei muito sobre esse tema com mulheres, e foi quando eu consegui alguém para ouvir os meus questionamentos, sem necessariamente me questionar do porquê eu estava questionando aquilo, porque, por exemplo, para minha amiga, discutir a masculinidade é interessante, porque isso fala também sobre ela, e ela também vai sofrer as consequências de uma discussão sobre masculinidade, e principalmente se a gente repensasse tudo isso. Então, foi onde eu encontrei grande parte da recepção, sabe, grande parte do ninho, para eu poder estar falando sobre isso. Isso não foi algo que eu cheguei a esta conclusão de grandes dúvidas, mas uma conclusão que eu julgo interessante, não foi discutindo com homens. E isso eu acho que é a parte que mais choca, que mais dói, entende? Não que isso me doa diretamente, mas gostaria de estar discutindo isso com homens, gostaria de estar discutindo isso com quem está disposto, e não simplesmente com mulheres. Mas foi uma maneira como eu achei, não tem para onde correr, entende? E principalmente evitar desgaste também de estar em ambientes onde você não está sendo compreendido. Isso é bom também, sabe? Trazer um tema, ele é interessante, mas não se desgastar pelo tema, não se desgastar pela discussão, porque tem muita coisa ainda, tem muita coisa pela frente, e se você for se gastar todo de uma vez só por conta disso, você vai desistir logo, Então, é um processo muito pessoal mesmo, comece por dentro, tente expor isso o quanto você puder, mas não se desgaste por isso, entenda que é seu, entenda que essa vai ser uma evolução sua, vai ser um momento pessoal, e quem vai desfrutar das benesses, das novas benesses, sabe, de desconstruir, de repensar essa masculinidade, vai ser você, vai ser só você, principalmente. Eu acho que é isso, de verdade. Mais uma vez, estou contente, trouxe esse tema que eu já queria discutir há um bom tempo, e espero muito ter sido claro em minhas questões, em minhas dúvidas também, porque não é um assunto que se esgota, ele não vai se esgotar aqui. Todo dia é um novo dia, mas ter batido esse papo, tentar trazer essa luz, esse pensamento, me faz feliz, e eu acredito demais que há pessoas que querem e que precisam ouvir sobre isso, porque eu não tive a quem me agarrar quando eu precisei falar sobre isso. E só finalizando, foi um dos pontos que eu coloquei no sobre daqui. Aquele amigo que você não teve, aquela conversa que você não teve, é isso que eu quero ser aqui. Porque eu não tive esse tipo de discussão em muitos momentos. Isso aqui foi realmente bem pessoal, foi bem sozinho, esse desvencilho, entende? Mas eu não acho que precise ser assim, e eu quero realmente aqui ser um bom canal para poder trazer esse tipo de papo, esse tipo de discussão, sem pesar, sem ser doloroso, sem ser forte, mas ainda assim sendo necessário. É isso, vou ficando por aqui, um abraço, um beijo e tchau, tchau, até a próxima.